O médico brilhante dedicava a vida a uma esposa ingrata, enquanto ela o traía com outro homem. Até que um dia, um acontecimento trágico mudou para sempre o rumo de suas vidas. Boa tarde, queridos amigos. Deixem por um instante as tarefas de lado e acompanhem esta história real que a vida nos apresenta. Antes, porém, compartilhem de onde estão nos assistindo e verifiquem se já se inscreveram no canal. Desejo a todos uma ótima escuta. Pelo amor de Deus, cuidado com o bolo. Nina deu um grito abafado e congelou no lugar, observando o garçom cambaleando com a bandeja entre os convidados que se apertavam no salão. Machine aproximou-se por trás, envolvendo seus ombros com delicadeza, sentindo sob os dedos a seda macia do vestido de noiva. Não se preocupe. Mesmo que caia, vai virar uma anedota para contar aos nossos filhos mais tarde. Ela virou-se para ele, e por um segundo seus olhos brilharam com surpresa, como se só então lembrasse que aquele homem ao seu lado era agora seu marido. Um sorriso tímido escondeu-se nos cantos de sua boca. Já planejou tudo? Quase tudo, respondeu Machine com um piscar de olhos, enquanto roçava levemente o queixo dela com as pontas dos dedos. Em nosso apartamento, entre o espaldar e a estante de livros, cabe perfeitamente um berço. O sol de junho inundava de luz o restaurante Moinho Velho. O ambiente, com vigas de madeira no teto e arranjos de flores silvestres sobre as mesas, transmitia calor e intimidade. 30 pessoas das mais próximas reuniram-se para celebrar aquele momento. Machine cruzou olhares com a mãe, sentada a uma mesa distante, e acenou discretamente com a cabeça. Ela retribuiu com um sorriso, enxugando uma lágrima furtiva. No canto oposto, o grupo de amigos de Nina formava um contraste vibrante entre os parentes e colegas de Machine mais sóbrios. Kirill, um diretor magro de camisa grená e colete, gesticulava enfaticamente enquanto explicava conceitos de arte contemporânea a duas tias idosas de Machine. Elas assentiam, confusas, sem entender uma palavra, mas mantinham um sorriso educado. Vá até seus amigos, sussurrou Machine. Vejo que a Olésia está chamando você. Nina beijou-o na face e, ajustando a barra do vestido branco simples que ela mesma enfeitou com um broche antigo de pérolas, dirigiu-se ao grupo. Machine acompanhou-a com o olhar. O terno alugado apertava um pouco os ombros, mas naquele dia isso não tinha a menor importância. Como se sente, Dr. Gromov? Artem Belov, amigo e colega de profissão, aproximou-se por trás, oferecendo uma taça de champanhe. Estranho, admitiu Machine com sinceridade. Como se tivesse ganhado o prêmio máximo de uma loteria na qual nem sequer comprará um bilhete. Artem observou Nina, que animadamente conversava com as amigas, e soltou um riso baixo. Sempre imaginei que você acabaria casado com alguma enfermeira quietinha ou bibliotecária. E eis que escolhe uma artista? Ainda por cima, uma artista como ela. Não tem medo? Machine sorriu. Medo de quê? A medicina já provou há muito tempo que os opostos se equilibram. Eu sou a terra firme, ela é o ar e o fogo. 6 meses antes, em um novembro úmido e cinzento do ano 2000, ninguém imaginaria que aquela história terminaria em casamento. Larissa Igorievna Leonova fora internada no setor de doenças infecciosas com uma pneumonia bilateral complicada por diabetes. O prognóstico não era nada animador. Machine Danilovich Gromov, recém-doutor, fazia plantão naquela noite. Por favor, deixe-me passar, preciso ver minha mãe. Nina tentava forçar passagem pela enfermeira que bloqueava a entrada da UTI. Moça, não é permitido entrar na UTI, repetia a enfermeira já cansada. O que está acontecendo aqui? Machine saiu da sala dos médicos, e as duas mulheres calaram-se. Diante dele, uma jovem desalinhada com olhos inchados de choro e um saco de laranjas nas mãos. As mangas de seu suéter estavam manchadas do que parecia ser tinta. Minha mãe é Larissa Igorievna Leonova. Ela está aqui. Me disseram que o estado dela piorou. Machine reconheceu imediatamente a paciente. Uma mulher de pouco mais de 50 anos com pneumonia grave. Olhou o relógio. Quase 1 da manhã. Venha, disse ele, sem mais explicações. Vou buscar um chá para você. A noite será longa. Na saleta mal iluminada, Machine pegou 2 copos plásticos e saquinhos de chá. Não quero chá, cortou Nina, batendo o punho na mesa. Quero saber o que está acontecendo com a minha mãe. Machine manteve a calma enquanto servia água quente. A situação de sua mãe é tão grave quanto pode ser para o quadro dela. Mas ao mesmo tempo há espaço para a esperança. Não vou mentir. O estado é crítico. Estamos fazendo tudo o que é possível. Nina levantou os olhos cheios de lágrimas. Diga a verdade. Ela vai morrer? Machine hesitou por um instante. Não posso prometer que não, mas posso garantir que não a deixarei sozinha nem por um segundo.
Estamos aplicando um novo protocolo de antibióticos que tem dado resultados promissores em casos semelhantes. Você é diferente dos outros médicos, comentou Nina, inesperadamente. Eles se escondem atrás de palavras difíceis e nem olham para você. Machine sorriu, estendendo-lhe o copo. Porque a maioria tem medo. Medo de se apegar ao paciente, medo de mostrar que não é onipotente. É mais fácil se esconder atrás da terminologia. Naquela noite, enquanto o estado de Larissa Igorievna se estabilizava, eles conversaram até o amanhecer. Nina falou de suas pinturas, do sonho de expor em uma galeria na capital. Machine contou sobre o estágio em São Petersburgo e a tese de doutorado que desenvolvia. Quando criança, sonhava em ser biólogo, confessou Machine, enquanto a claridade do dia começava a invadir a janela. Quis estudar animais em alguma reserva, mas minha avó adoeceu, e vi como os médicos trabalhavam, como podiam realmente fazer a diferença. Aí decidi, a biologia poderia esperar, mas as pessoas não. Nina observava suas mãos grandes com unhas bem cuidadas, mãos que transmitiam segurança. Eu queria ser astronauta, riu ela. Até que numa tarde na casa de campo, desenhei o retrato de um menino da vizinhança no muro com giz. Todos ficaram impressionados com a semelhança. Desde então só faço isso, desenhar. Larissa Igorievna recuperou-se após 3 semanas, e Machine passou a visitá-la em casa para acompanhar sua evolução. Nina aguardava essas visitas, sem entender muito bem porque aquele homem era tão diferente dos que frequentavam seu círculo. Ele não falava de arte com afetação, não citava filósofos da moda, mas suas palavras simples carregavam uma verdade que ela não encontrava nas longas discussões de seus amigos. Em uma noite de março, quando a cidade começava a sair do rigor do inverno, Machine chegou com um buquê de gerberas. Larissa Igorievna discretamente retirou-se para a cozinha, deixando-os a sós. Nina, começou ele, ajustando nervosamente os óculos. Há tempo quero dizer algo. Engoliu em seco e soltou de uma vez. Quero cuidar de você para sempre. Case-se comigo. Ela ficou sem ação, não pela surpresa no fundo, já esperava por aquilo, mas pela simplicidade e sinceridade da proposta. Não sou muito romântico, acrescentou Machine, percebendo sua hesitação. E provavelmente não sou como seus amigos artistas. Nina ergueu-se na ponta dos pés e o beijou, interrompendo suas palavras. Sim, sussurrou. Casei-me com você, Machine, o melhor médico que conheço. Artem Belov levantou sua taça, dirigindo-se aos convidados. E por Nina, fez uma pausa que espero, saiba o quanto é sorteada por ter ao seu lado um homem como ele. Esse brinde soa como chantagem, murmurou Nina para a amiga Olésia, mas sorriu e ergueu seu próprio copo. Amargo. Os gritos ecoaram, e os noivos selaram o brinde com um beijo sob aplausos. Ao anoitecer, os convidados começaram a se despedir. Os últimos a sair foram os amigos de Nina. Gleb Richter, alto, loiro com uma barba por fazer, demorou-se junto à porta. Parabéns, disse ele beijando-a na face. Você está radiante hoje. Machine, completou com um olhar que Nina não soube decifrar. Machine permanecia ao lado, e Gleb estendeu a mão para ele. Você tem uma esposa incrível, disse com um aperto firme. Cuide bem dela. Sem falhas. Machine retribuiu o aperto com força, mas seus olhos se voltaram para Nina quando Gleb, sem se despedir novamente, desapareceu pela porta. O casal saiu do restaurante para uma noite de junho quente e úmida. O velho Lada de Machine estava enfeitado com fitas e balões, cortesia dos colegas da clínica. Ele abriu a porta para Nina com um gesto teatral. Vamos para casa? Perguntou, indicando o carro. Para a nossa fortaleza no 3º andar, corrigiu ela, sorrindo. A palavra casa soava estranha e mágica em seus lábios. À frente deles, um apartamento alugado de um quarto em um prédio de painéis pré-fabricados, um espaço modesto que, no entanto, prometia abrigar sonhos maiores que suas paredes. Machine ligou o motor, deixando para trás o restaurante, os últimos convidados e, de alguma forma, uma vida que já não lhes pertencia. Na primeira curva, Nina apoiou a mão sobre a dele, que descansava no volante. Ele sorriu sem tirar os olhos da estrada. Estou feliz, murmurou, simples e sincero. Eu também, respondeu ela, observando pela janela as luzes da cidade que deslizavam como pinceladas de tinta sobre a noite. E naquele instante era verdade. Uma felicidade leve, quase frágil, como o primeiro esboço de um quadro ainda por terminar. Deus, Max, é perfeito. Nina girava pela sala vazia, e os raios de sol que invadiam pelas janelas sem cortinas desenhavam reflexos dourados em seus cabelos. Machine encostava-se no batente da porta, braços cruzados, observando-a com um sorriso que não conseguia esconder.
Aquele Khrushchevka de um quarto no terceiro andar de um prédio padrão dificilmente atendia a qualquer definição de ideal. Mas o entusiasmo de Nina era tão genuíno que qualquer objeção parecia ridícula. Aqui fica a nossa cama, declarou ela, traçando linhas imaginárias no ar com as mãos. Ali o sofá. E neste canto, apontou para a parede mais iluminada, vai o meu cavalete. A luz natural é perfeita. Correu até a janela, abraçando pela cintura por trás. 4.000 rublos por mês é salgado, mas a gente dá conta. Não dá, Mashinka? Ele beijou a ponta de seu nariz. Podia ter alugado algo mais barato. Não, não e não, interrompeu ela, tapando seus lábios com o dedo. Aqui a gente faz uma estúdio de verdade. Olha estas paredes. Elas pedem por cor, por textura, por vida. Até o final de julho, o apartamento havia se transformado além do reconhecimento. Nina revelou-se uma alquimista do espaço. As paredes nuas e sem graça agora respiravam criatividade. Suas próprias telas com paisagens urbanas dividiam espaço com reproduções ampliadas de Banksy e Warhol, recortadas de revistas velhas e levadas ao centro de cópias da esquina. Abajures feitos à mão com papel colorido filtravam a luz das lâmpadas comuns, criando halos difusos que davam ao ambiente um ar de magia discreta. No canto da sala, o cavalete reinava como o coração daquele pequeno universo. Ao redor, potes com pincéis, tubos de tinta espremidos e paletas manchadas formavam uma constelação caótica de possibilidades. Até a cozinha havia sido conquistada. Ímãs na geladeira fixavam não só listas de compras, mas esboços rápidos, o perfil de Machin capturado em poucos traços. A silhueta da cidade vista da janela, uma flor fantástica que só existia em sua imaginação. As xícaras pintadas à mão com acrílico formavam um arco-íris desordenado na prateleira. Nina criou aqui um ateliê de verdade, repetia Machin, orgulhoso, nas raras vezes em que levava colegas para casa. Veja esta tela? É a vista da grande ponte ao pôr do sol. Ela pintou em 3 horas. Suas vidas fluíam em paralelo, como 2 rios que ocasionalmente se encontram em delta. Machin acordava às 6h30 num ritual preciso, chuveiro rápido, chá forte, sanduíche de queijo. Nina ainda dormia, encolhida sob o edredom, e ele beijava sua têmpora antes de sair, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho. Até às 3 da tarde, o hospital de doenças infecciosas, rondas, procedimentos, consultas, a papelada infinita. Almoço na cantina. Muitas vezes só um chá e um pirogue comprado na pressa. Depois, a marchuta até a policlínica, onde atendia até às 7. Chegava em casa exausto, mas ainda encontrava forças para trabalhar na tese de doutorado. Revistas médicas empilhadas na mesa de jantar viravam seus interlocutores noturnos. Anotava nas margens com lápis, sublinhava trechos, comparava dados de estudos como se decifrasse um código. Nina acordava quando o sol já estava alto. Descalça, arrastava-se até a cozinha, preparava café na turca comprada no mercado de Baixá. Seu dia começava devagar, observando as nuvens pela janela, o primeiro gole amargo do café, os planos que rabiscava em um caderno de capas gastas. Por volta do meio-dia já estava diante do cavalete. As tintas obedeciam ou rebelavam-se, criando camadas imprevistas. Trabalhava em abstrações e paisagens urbanas, tentando capturar algo intangível, a alma dos espaços, a música das sombras. Por volta das 3, o telefone tocava. Era Olésia, sua amiga desde a escola de artes, que aparecia com sacolas de second hand, retalhos de tecido, botões antigos, camisetas que viravam tops customizados. Riam de piadas que só elas entendiam, enquanto a máquina de costura de Nina zumbia ao fundo. Depois, Nina saía para a cidade e vernissagens em galerias minúsculas, cafés onde se reuniam nossas pessoas como ela dizia. Voltava tarde, muitas vezes depois da meia-noite, com o cheiro de fumaça de cigarro e perfumes alheios na roupa. As noites em que Machin não estava de plantão e Nina não se demorava com os amigos viravam ilhas de tempo compartilhado. Ela cozinhava com mais entusiasmo do que habilidade. Seu prato assinado, arroz com legumes e molho de soja. Max, sério agora, isto é comestível? Perguntava, observando-o provar com apreensão. Divino, respondia ele, de boca cheia. E não mentia. Tudo que ela fazia, até os desastres culinários, o fascinava. Nessas noites, Nina falava dos projetos, das pessoas que conhecia, das ideias que fermentavam em sua cabeça. Machin ouvia com atenção, como se cada palavra fosse uma peça de um quebra-cabeça que tentava montar. Max, você sabe o que é desconstrução do espaço? Perguntou certa vez com um álbum de esboços no colo. Não muito, admitiu ele, tirando os óculos para limpá-los com a barra da camiseta. Mas explica. Quero entender. Ela suspirou,
E naquele suspiro havia um traço de decepção leve. Você é médico. Está acostumado com fatos. A arte é sobre sentir, sobre o que não dá para explicar com palavras. Machin sorriu, recolocando os óculos. Eu sinto quando você está feliz. Isso basta. Nina não respondeu. Limitou-se a virar o álbum para ele, mostrando os rascunhos. Machin observava as formas abstratas, tentando enxergar nelas o que ela via. As quartas-feiras tornaram-se sagradas. Nina batizou-as de noites de criação, e Machin não reclamava. Às 7, o apartamento enchia-se de gente, vozes altas, risadas, discussões acaloradas. Sentavam-se no chão sobre almofadas que Nina costurara especialmente num único sofá, até nos peitoris das janelas. Gleb Richter ocupava sempre o centro, com seus cabelos loiros até os ombros e a barba por fazer que lhe davam ares de artista saído de uma revista de moda. Lia seus manifestos com voz grave, cheia de convicção. A arte deve destruir fronteiras. Vivemos numa era em que as formas antigas morrem, e as novas ainda nascem. Nós somos as parteiras desse processo. Dennis, o músico magro de cabelos sempre despenteados, ajustava a guitarra enquanto Dennis, com seus cabelos negros despenteados para todos os lados, dedilhava a guitarra em composições próprias, melodias estranhas, dissonantes que, segundo ele, refletiam o caos do mundo moderno. Vika, jornalista de um suplemento cultural, com seu corte curto e óculos de armação vermelha, contava sobre cinema independente e festivais aos quais havia conseguido acesso. Machin geralmente chegava por volta das 11, exausto, mas esforçando-se para não demonstrar. Trazia sacolas do mercadinho da esquina, batatas fritas, cerveja báltica, vinho barato, o tinto georgiano Kindes Marauli, queijo, presunto. Arrumava tudo na mesa com um gesto discreto. Sirvam-se, amigos. Os convidados agradeciam sem entusiasmo, mal interrompendo suas conversas. Machin não se ofendia. Sentava-se no canto da sala com uma revista médica, às vezes inserindo algum comentário na discussão, mas na maioria das vezes apenas observava Nina, a maneira como gesticulava animada, como ria, como parecia brilhar por dentro naquele círculo. Às vezes adormecia sem perceber ao som das vozes, e então Nina o cobria com um cobertor em silêncio, sem deixar de participar das acaloradas discussões. Numa tarde em que Machin estava de plantão, Nina trabalhava em uma nova tela. A campainha tocou. Era Gleb com uma garrafa de vinho na mão. Passei sem aviso, sorriu, entrando no apartamento. Espero que não se importe. Nina corou. Usava uma camiseta velha de Machin, manchada de tinta, com os cabelos desarrumados. Não estou apresentável para visitas. Você está perfeita, respondeu Gleb, olhando-a de cima a baixo. Principalmente assim tão autêntica. Ele se aproximou do cavalete, examinando a obra inacabada. Nina ficou imóvel, contendo a respiração. Você tem potencial, disse ele finalmente. Mas tem medo. Seus traços são tímidos, hesitantes. É preciso ousar, entende? Sem esperar resposta, pegou um pincel, mergulhou na tinta e, com alguns gestos firmes, transformou a composição. Nina arfou. A pintura ganhou profundidade, expressividade, como se tivesse despertado. Vê? Gleb virou-se para ela. Às vezes, basta soltar o controle. Nina olhava para ele sem disfarçar a admiração. Quero mostrar minha oficina para você, disse Gleb, recolocando o pincel no lugar. É uma antiga fábrica abandonada. Lá temos um espaço coletivo, vários artistas. Vem amanhã, tenho coisas interessantes para te mostrar. Quando ele saiu, Nina ficou muito tempo diante da tela, analisando as mudanças que ele havia feito. Havia algo na segurança de Gleb, em sua maneira de falar e de se portar, que fazia seu coração acelerar. O fim do inverno trouxe a primeira perturbação real à rotina deles. Machin voltou do plantão mais cedo que o habitual, pálido, com os olhos avermelhados. O que aconteceu? Nina afastou-se do cavalete. Peguei sarna, ele deu um sorriso torto. De um paciente em situação de rua. Chegou a noite, eu o examinei e esqueci das luvas. As 2 semanas seguintes viraram um pesadelo. Machin não podia se aproximar de Nina. A doença era contagiosa. Dormia no sofá, enrolado em um cobertor separado, passando pomada de enxofre que deixava um cheiro característico impregnado na casa. Nina tentava não franzir o nariz, mas às vezes não resistia e abria a janela, mesmo com o frio de fevereiro. Cuidava dele como podia, preparava comida, lavava suas roupas em uma bacia à parte, lia em voz alta do outro lado do cômodo. Uma manhã, ele acordou e a viu retratando-o, magro, com manchas vermelhas da pomada na pele, usando máscara cirúrgica. Por que está me desenhando? Perguntou, rouco. Estou horrível. Você está bonito, respondeu Nina, sem tirar os olhos da tela.
apenas de outra forma. O retrato ficou surpreendente, engraçado e comovente ao mesmo tempo. Machine com máscara, cabelos despenteados, mas os olhos acima do tecido vivos, atentos, cheios de calor. Em março, quando a sarna finalmente sarou e a neve no pátio começou a derreter, veio um novo problema. Machine auxiliava o patologista anatomia em uma autópsia e cortou-se com o escalpelo na costela de um cadáver. O corte era pequeno, mas profundo na palma da mão, logo abaixo do polegar. E se for contaminação? Nina olhou assustada para a atadura branca, onde uma mancha vermelha se espalhava. Desinfetei tudo, não se preocupe, Machine beijou sua testa com a mão livre. A autópsia mostrou pneumonia comum, nada infeccioso. Falava com calma, mas algo em seu olhar fez Nina estremecer. Pela primeira vez, ela compreendeu de verdade. O trabalho dele não era apenas jaleco branco e estetoscópio. Era risco constante. Encontro diário com doença e morte. E ele havia escolhido aquele caminho por vontade própria. A ideia a atingiu como um golpe, fazendo-a olhar para o marido com novos olhos. Mas o momento de clareza durou pouco. À noite Olésia ligou, convidando-a para a abertura de uma nova galeria. A vida voltava ao ritmo habitual, arrastando Nina para o redemoinho de cores, rostos e conversas sobre arte que preenchiam seus dias, deixando cada vez menos espaço para as noites tranquilas a dois. Nina, será incrível. Gleb abriu os braços, como se abarcasse um espaço invisível. Uma casa antiga à beira do Volga, amanheceres sobre a água, pores do sol entre os pinheiros. Pura inspiração. Estavam sentados em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Do lado de fora, nuvens preguiçosas de junho deslizavam, anunciando a proximidade do verão. Gleb batucava os dedos na xícara. Seus olhos brilhavam febris. Alugamos a casa por julho inteiro. 6 artistas, nenhum estranho. Só nós e a natureza. Pense nisso. Um mês de criação autêntica, longe dessa agitação urbana, indicou com a cabeça os transeuntes do lado de fora. Você precisa ir. Nina imaginou os amanheceres no Volga dos quais Gleb falava, e seu coração pulsou de expectativa. Um mês longe da cidade, entre pessoas tão obcecadas pela arte quanto ela. Quem mais vai? Perguntou, já sabendo que diria sim. Lena Sokolova, lembra? Teve uma exposição na Palma. Também Valerá Kliugin e Kostia Samarin. E Denis, é claro, com a guitarra. Onde haveria arte sem música? Gleb inclinou-se levemente sobre a mesa, baixando a voz. Olha, não conto isso para todos, mas a você digo. Kostia prometeu nos levar a ermitagens de velhos crentes. Lugares intocados pelo tempo. Imaginam cenários. Nina sentia-se tomada por uma onda de entusiasmo. Era a chance de romper com a rotina, estar entre artistas de verdade, que viviam pela arte, não perdiam tempo com trivialidades. Já se via com o bloco de esboços à beira do grande rio, capturando a luz mutável e o reflexo das nuvens na água. À noite contou a Machine sobre o convite, tentando esconder a emoção. Ele estava diante do computador, digitando mais um capítulo de sua tese, e mal levantou os olhos da tela. Um mês inteiro? Repetiu, tirando os óculos e esfregando a ponte do nariz. Sim, Nina sentou-se na beirada da mesa. É uma oportunidade de pintar na natureza, conviver com artistas sérios. Isso só acontece uma vez na vida, entende? Machine ficou em silêncio, e por um instante ela teve medo de que ele dissesse não. Mas ele sorriu, um sorriso cansado, porém caloroso. Claro, vá. Eu não posso tirar férias agora. Estou finalizando o material da tese. Mas você precisa descansar. Tomou sua mão e beijou os dedos. Ar puro e novas experiências vão te fazer bem. Havia algo em sua voz que lhe causou uma pontada de culpa. Sabia que o deixaria sozinho por um mês, conhecia a saudade que ele sentiria. Mas o desejo de partir ofuscava tudo, brilhante e irresistível. Como a sede no deserto. Obrigada, sussurrou apertando num abraço e enterrando o rosto no suéter quente que cheirava ao perfume familiar dele. Vou ligar todo dia. A estação fervilhava como uma colmeia perturbada. Uma robusta fiscal de trem com sua bandeirinha passeava sem pressa ao longo dos vagões. Moscou-Kostroma, classe Platskart. Lugar à janela. Machine estendeu o bilhete a Nina. Pedi especialmente. Você vai olhar as paisagens? Ela estava ali com a mochila nas costas e uma bolsa abarrotada de tintas, pincéis e blocos de desenho. Ao redor, mais uma vez, pessoas com malas e baús. Uns gritavam, outros riam. O ar vibrava com a tensão das despedidas e a expectativa da viagem. Então Machine lhe entregou um embrulho. Aqui tem sanduíches, frutas, água e um bloco novo. Você vai gostar do papel alemão. Tirou do bolso um envelope. E aqui estão 5.000. Nunca se sabe o que pode precisar. Nina congelou.
Sabia que era o dinheiro das plantões noturnos dele, ganho à custa de noites em claro. Max, não precisa. Precisa, respondeu ele, firme mas suave, colocando o envelope em sua mão. Liga se precisar de algo. E escreve para mim, vou sentir saudade. O terceiro sinal soou. Ela o abraçou com ímpeto, beijou a face e pulou no degrau do trem. Ao se virar, viu-o no cais, alto, comovente em sua jaqueta desbotada, acenando e sorrindo. Algo dentro dela estremeceu. Não era pena, mas uma mistura dolorida de culpa e ternura. Mas o trem se moveu, e Machine ficou para trás, transformando-se numa figurinha pequena, até desaparecer na curva. A casa à beira do Volga os recebeu com o cheiro de madeira envelhecida e a frescura do rio. Uma construção de 2 andares, escurecida pelo tempo, erguia-se na margem entre pinheiros altos. As paredes de troncos enegrecidos, o alpendre com degraus tortos, os lambrequins esculpidos nas janelas, tudo falava de épocas passadas. É bom aqui, não é? Gleb jogou sua bolsa na varanda. Água do poço, fogão a lenha, banheiro no quintal. Autenticidade pura. Nina olhava tudo com entusiasmo. Depois do conforto do apartamento na cidade, aquelas condições pareciam espartanas, mas era justamente isso que as tornava especiais. Uma verdadeira comuna artística sem concessões ou excessos. Eles eram 6, Gleb, Nina, Lena Sokolova, uma moça frágil, quase translúcida de cabelo curto, Valerá Kliugin, um homem barbudos nos 40, o silencioso Koshia Samarin e Denis, sempre com a guitarra ao lado. Acomodaram-se rápido. As mulheres ficaram no quarto do segundo andar, os homens embaixo. Os dias passaram a fluir em um ritmo sereno, mas intenso. Pela manhã, mal clareava o dia, Nina saía para a margem com seu cavalete portátil. O Volga se estendia diante dela, largo e tranquilo, com uma névoa pairando sobre a água. Pintava rápido sem hesitar, tentando capturar o instante fugaz da natureza. Depois do café da manhã, chá com sanduíches, cada um seguia seu caminho. Lena trabalhava em naturezas mortas na varanda, Valerá se perdia na floresta, Koshia preferia ficar dentro de casa. Gleb muitas vezes juntava-se a Nina. Sentava-se ao seu lado, observava em silêncio, às vezes fazendo comentários precisos, profissionais. Em sua presença, ela sentia uma estranha agitação, como se estivesse sendo avaliada por um mestre exigente, mas justo. Agora você está começando a sentir, disse ele certa vez, ao ver um quadro com um barco amarrado a um velho cais. Vê como a luz caiu. Você capturou a essência. À noite, reuniam-se na beira do rio, acendiam uma fogueira. Denis tocava guitarra. Bebiam vinho barato em copos de plástico e falavam sobre arte. Discutiam até ficarem roucos, riam, sonhavam com exposições e reconhecimento. Nina mergulhara em outra vida vibrante e genuína, sem meias medidas. As lembranças da cidade, do apartamento de Machine, afastaram-se, tornaram-se borradas, como se pertencessem a outra pessoa. Foi então que o telefone de Machine a pegou de surpresa. Ela estava sentada no cais, balançando os pés na água morna quando o celular tocou. Nina, sinto saudade. Sua voz, familiar e de alguma forma vulnerável, a transportou de volta àquela outra realidade por um instante. Vou tirar folga no final de semana e irei até aí. Quero ver como você está a conhecer seus trabalhos. Nina hesitou. Sentia falta dele, mas ali, entre aquelas pessoas, ele seria um estranho. Que ótimo, forçou-se a dizer. Foi então que se lembrou, no dia seguinte haveria um casamento na vila. Toda a sua turma fora convidada para dar cor local como brincara Gleb. Amanhã tem um casamento aqui, disse apressada. Um rapaz da vila está se casando. Todos nós fomos convidados. Não tenho nada decente para vestir. Max, você vai passar em casa de qualquer jeito. Traga meu vestido vermelho do armário. E os sapatos pretos de salto, e o colar da caixinha da minha mãe. Tudo bem, respondeu ele após uma pausa. Tudo bem, trarei. Nina suspirou aliviada. Obrigada, querido. Te espero. Não permitiu que a ideia de mandá-lo de volta à cidade só por causa de um vestido se instalasse. Havia algo naquela decisão que a incomodava como um gancho cravado fundo, e ela preferiu ignorar. À noite, contou aos outros sobre a chegada do marido. As reações foram contidas. Lena deu de ombros. Valerá resmungou algo. Koshia ficou em silêncio. Só Gleb a observou com atenção. Ele vai se encaixar na nossa turma, disse Nina, apressada. Machine é muito culto. Claro, respondeu Gleb, sem tirar os olhos dela. Machine chegou na noite do dia seguinte, coberto de poeira, cansado depois da longa viagem. 4 horas de ônibus até a cidade, as arrumações, o caminho de volta. Mas sorria, entregando-lhe a capa com o vestido e a bolsa com os sapatos. Aqui está.
Você vai ser a mais bonita. Nina beijou-lhe a face em agradecimento, mas a mente já estava na festa. As moças da vila a ajudariam com o penteado, e ela precisava correr. Obrigada, Max. Vou indo. Combinamos de nos encontrar na casa da Marina. É uma moradora local. Ela vai trançar meu cabelo. E você descanse. Acenou em direção à casa. Conversamos quando eu voltar. Ele assentiu, observando-a se afastar. Dentro, o lugar estava vazio. Todos tinham saído para se preparar. Machim deixou-se cair, exausto, no sofá rangente, fechou os olhos, ouvindo ao longe o som de uma sanfona e risadas femininas. O sono dominou de repente, e ele afundou nele, sem sequer tirar a roupa. O casamento na vila ecoava por toda a redondeza. Mesas fartas, montadas ao ar livre, transbordavam de comidas caseiras. A vodka corria solta, as sanfonas soavam sem parar. Moças em vestidos coloridos dançavam em roda. Os locais olhavam para os da cidade com curiosidade, mas sem hostilidade. Nina, com seu vestido vermelho e a trança elaborada feita pelas mãos hábeis das mulheres da vila, sentia-se uma verdadeira rainha. Dançava, ria, deixava que lhe servissem mais vinho e por um instante, esqueceu-se de Machim, dormindo sozinho na casa vazia. Já era noite alta quando a festa começou a esmorecer e os noivos partiram. A turma de artistas dirigiu-se ao rio. A lua cheia pendia sobre o Volga, derramando prata líquida nas águas. Cheirava a peixe e algas. Ao longe, um pássaro noturno gritava. Caminhavam em grupo, cambaleando levemente pelo vinho, rindo e se empurrando. Nina tirou os sapatos, sentindo a grama fria sob os pés. Gleb a sustentava pelo braço, e o toque dele fazia arrepios percorrerem sua pele. Pouco a pouco, o grupo se espalhou pela margem. Denis sentou-se num tronco caído, dedilhando a guitarra. Lena e Valerá discutiam algo, sentados bem à beira d'água. A água do Volga brilhava sob a lua, refletindo um caminho prateado que se estendia até o horizonte. Kostya fumava em silêncio, os olhos perdidos nas estrelas, como se buscasse respostas no céu. Nina e Gleb, sem perceber, haviam se afastado do grupo. Caminhavam lado a lado pela margem, e a trilha lunar na superfície da água parecia guiá-los, como um convite do próprio universo. Olha, Gleb parou de repente, apontando para o jogo de luz nas ondas. É isso, eterno e efêmero ao mesmo tempo. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas cada palavra ecoava com uma intensidade que fazia Nina conter a respiração. A arte tenta capturar essa fugacidade, congelar o tempo, mas a verdadeira arte só existe quando o artista é livre. Havia algo mágico naquilo que ele dizia, uma profundidade que faltava em sua vida. Gleb virou-se para ela, e a luz da lua desenhou o contorno de seu rosto em prata, como se ele próprio fosse uma escultura viva. Nina, você sabe que há algo entre nós, murmurou, aproximando-se. Pertencemos ao mesmo mundo, um mundo de beleza, de liberdade. Ela sentiu uma tontura, do vinho, das palavras dele, da noite iluminada. A imagem de Maxim passou rápido por sua mente, como um reflexo na água que se dissipa com o vento. E o Maxim? Perguntou surpresa com o quão estranho soava aquele nome ali, debaixo daquele céu estrelado. Maxim é um bom homem, respondeu Gleb, com um tom que misturava respeito e uma pitada de condescendência. Mas ele é de outro mundo. Você é demais para ele. Pessoas como você não pertencem a uma única pessoa. Pertencem à arte. Suas palavras a envolviam como um redemoinho, arrastando-a para um lugar onde as regras do cotidiano não tinham força. Nina queria protestar, dizer que amava o marido, que ele era bom e seguro, que sem ele sua vida perderia sentido. Mas as palavras não vinham. A figura de Maxim, tão presente em seus pensamentos, agora parecia distante, como se pertencesse a outra existência. Gleb inclinou-se. Seus lábios, frescos e exigentes, encontraram os dela. E Nina respondeu ao beijo, embora no fundo soubesse que aquilo estava errado. Mas naquele momento o errado parecia a única coisa possível. Como se fosse um destino escrito nas estrelas. Amanhã a encontrou com a cabeça pesada e um vago sentimento de culpa. Os acontecimentos da noite pareciam um sonho, frágil e irreal. Nina saiu para a varanda, semicerrando os olhos contra o sol intenso. A casa estava em silêncio. Espiou o quarto onde Maxim deveria estar dormindo, mas a cama estava vazia, apenas o cobertor amassado indicando que ele ali estivera. Sobre a mesa, uma nota escrita com sua letra firme. Tive que voltar urgentemente. Chamaram para um plantão. Beijos. Um calafrio percorreu suas costas. Ele fora embora sem acordá-la. Será que realmente estava com pressa? Ou simplesmente não quis vê-la depois que ela o deixará sozinho? Ao sair, encontrou Gleb sentado nos degraus da varanda fumando, os olhos semicerrados contra a claridade.
Ao vê-la, sorriu com aquele ar levemente irônico de sempre. Bom dia, Sônia. Dormiu bem? Nenhum constrangimento, nenhum sinal de que algo extraordinário havia acontecido. Como se nada tivesse mudado. Nina ficou confusa. Será que sonhara aquele beijo? Não, lembrava-se com demasiada clareza do toque dos lábios dele, das mãos em sua cintura. Normal, respondeu, sentando-se ao seu lado sem olhá-lo. O Maxim foi embora. Sei, assentiu Gleb. Vi quando ele saiu cedo, correndo para pegar o ônibus. Disse que não queria acordar você. E você não achou que deveria? Ele deu de ombros. Disse que era um plantão urgente. Nina calou-se. Algo não fazia sentido, mas ela não conseguia ou não queria entender o quê. Nos dias seguintes, Gleb agiu como sempre, amigável, um pouco distante. Nenhuma palavra, nenhum olhar traía o que acontecerá naquela noite. Nina perdia-se em conjecturas. Fora um momento de fraqueza? Um jogo? Ou o início de algo maior? Ligava para Maxim todos os dias, mas as conversas eram curtas, desconfortáveis. Ele falava do trabalho, dos casos difíceis, do andamento de sua tese. Ela contava sobre as pinturas, sobre a vida à beira do rio, mas entre as palavras crescia um vazio que ambos sentiam, mas nenhum ousava nomear. Sinto saudade, disse ele certa vez, e Nina soube que era verdade. Eu também, respondeu, e isso também era verdade. Mas não de todo. O pleiner chegava ao fim. Nina pintara dezenas de obras, as melhores de sua vida segundo Gleb, mas em nenhuma delas havia espaço para Maxim. O retorno à cidade foi estranho, como o despertar de um longo sonho. O trem chegou à noite, e Maxim a esperava na plataforma com um buquê de margaridas, flores simples do campo, que ela certa vez mencionara gostar. Ele estava mais magro, com olheiras fundas, mas o sorriso era o mesmo, quente e sincero. Nina sentiu uma onda de ternura misturada à culpa. Você emagreceu, disse abraçando. Mas você floresceu, respondeu ele, pegando suas malas. Venha, tenho uma surpresa para você. Em casa, Maxim apresentou com orgulho um novo sofá no canto da sala, largo, confortável, coberto de almofadas. Comprei a prazo, confessou, um pouco envergonhado. Para você pintar melhor, pode sentar com o álbum, dobrar as pernas. E também é bom para dormir. Ele se alegrava como uma criança, mostrando como o sofá se transformava em cama, como os braços eram macios. Nina olhava para ele, e algo dentro dela se partia, desmoronava. Gostou? Perguntou Maxim, procurando seus olhos. Ela o abraçou com força, sentindo o corpo dele contra o seu, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Maxim acariciava suas costas, murmurando palavras doces, tranquilizadoras. É só o cansaço da viagem, dizia ele. Não sabia, não podia saber, que ela chorava por culpa, por ternura, pela confusão de seus próprios sentimentos. Para ele, aquelas lágrimas eram apenas fadiga. E essa cegueira era, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. Naquela noite, deitada ao lado do marido em sua cama, Nina ficou muito tempo olhando para o teto. Do lado de fora, ouvia-se o ruído familiar da cidade à noite. Na cozinha, a torneira pingava. Tudo era comum, conhecido. E, no entanto, algo se quebrara. Uma fratura sutil, mas irreversível, abrirá-se entre eles. E Nina, no escuro, compreendia. Aquela rachadura fora criada por suas próprias mãos, seu próprio coração, seus próprios desejos. A escada antiga rangia a cada passo, denunciando sua subida. Nina avançava devagar, ouvindo os batimentos surdos do coração, apertando contra o peito a pasta com os esboços. Terceiro andar, porta azul. Atrás dela, outra vida. Outra ela. Já pensei que não viria. Gleb abriu a porta antes mesmo que ela batesse, como se pressentira sua chegada. Os cabelos claros estavam presos em um rabo de cavalo desleixado, e no pulso ele usava uma pulseira de couro nova. Nina não a vira antes. Atrasou-se em casa, justificou-se, cruzando o limiar. O cheiro de terebintina, tinta a óleo e fumaça de cigarro a envolveu como uma segunda pele. A oficina de Gleb ocupava um amplo cômodo em um prédio antigo da Malaya Sadovaia. Antigamente ali talvez tivesse sido um escritório ou uma comunalca. Agora os altos tetos com molduras, a lareira inutilizada, que servia de apoio para telas inacabadas, e as janelas voltadas para o norte, com sua luz perfeita para a pintura, davam ao lugar um ar de santuário dedicado à arte. No chão, um colchão coberto por um tecido indiano colorido. Ao longo das paredes, pilhas de quadros, chassis, caixas de tintas. Trouxe algo novo, disse Gleb, tomando a pasta de suas mãos. Seus dedos roçaram os dela por um instante, e aquele toque espalhou por seu corpo uma onda de calor misturado à inquietação. Sim, os esboços dos paisagens que começara às margens do Volga. Nina tirou o casaco, pendurando-o em um gancho junto à porta. Quero terminar a série.
Ele se ajoelhou no chão, espalhando os desenhos, examinando as linhas, os traços, as combinações de cores. Nina permaneceu imóvel, contendo a respiração, à espera de um veredito. Gleb era implacável em suas críticas. Um elogio seu valia mais que os aplausos de uma galeria inteira. Seu silêncio, por outro lado, podia ferir mais do que qualquer palavra. Havia algo de verdade nisso? Finalmente ele falou, levantando uma das folhas. Vês como a luz se deita sobre a água? Aqui capturaste um instante. Tomou outro desenho entre os dedos. Demasiado ilustrativo, banal. Não tenhas medo de quebrar a forma. Ergueu-se e aproximou-se dela, tão perto que Nina sentiu o cheiro das tintas misturado ao aroma amadeirado e ácido do seu colônia. És talentosa, Nina? Sua voz baixou, tornando-se íntima, mas ainda prescritiva. Precisas te soltar. Suas regras são uma jaula. Os dedos dele deslizaram pelo pulso dela, subiram até o cotovelo, queimando a pele mesmo através da lã do suéter. O coração de Nina disparou, a boca secou. Estou tentando. Sussurrou. Gleb puxou-a para si, e o mundo encolheu até se reduzir ao ponto onde seus lábios se encontraram. Do outro lado da porta azul, Machine não existia. Nem o apartamento que dividiam, nem a culpa que latejava no peito dela. Só aquela sala, o cheiro de óleo e terebintina, a queda vertiginosa em um abismo sem fundo. Agosto deu lugar a setembro, setembro a outubro. 2 vezes por semana, Nina ia ao ateliê de Gleb para consulta sobre pintura, como explicava a Machine. Às vezes de fato trabalhavam. Ele mostrava técnicas novas, falava sobre harmonias cromáticas, corrigia seus esboços com gestos precisos. Mas na maioria das vezes as horas dissolviam-se em conversas sobre arte, em corpos entrelaçados sobre um colchão gasto no meio das telas, em sussurros febris e tocar de pele. Gleb era imprevisível como o tempo no outono. Num dia podia ser terno, atento elogiando seu talento, falando de exposições que fariam juntos. No seguinte, tornava-se cortante, sarcástico, desmontando seus trabalhos e até sua aparência, deixando marcas de queimadura na alma. Nina nunca sabia qual versão dele encontraria atrás da porta azul, e essa incerteza a mantinha em um fio esticado, oscilando entre êxtase e desespero, voo e queda. Tu me amas? Perguntou certa vez, deitada ao seu lado sobre o cobertor amassado. A luz do outono projetava reflexos opacos na parede, onde pendiam suas novas telas, uma série de paisagens urbanas, distorcidas, hipnóticas. Gleb demorou a responder, olhando para o teto. Depois virou o rosto para ela. Amor é um conceito burguês. Entre nós há algo maior, uma conexão criativa, uma ressonância de almas. Isso é raro. Não o reduzamos a palavras domésticas. Ela queria argumentar, dizer que amor não era só uma palavra, mas calou-se, com medo de estragar o momento. E Gleb já se levantava, acendia um cigarro, olhava pela janela, distanciando-se dela por quilômetros invisíveis. Na sua casa, Nina passou a aparecer cada vez menos. Ficava até tarde em galerias, em vernissagens com a amiga Olésia. Chegava depois da meia-noite, às vezes nem voltava, mandando mensagens curtas a Machine. Fico na casa de Olésia, acabou tarde. No início, esmerava-se em apagar de si qualquer vestígio de Gleb antes de voltar. Depois deixou de se importar, como se, no fundo, desejasse que o marido descobrisse, que explodisse em brigas, que a obrigasse a escolher. Mas não houve escândalo. Machine silenciava. Ele ficou distraído, pensativo, às vezes a observava por longos segundos, como se a visse pela primeira vez. Nina notava as olheiras que se aprofundavam, as rugas novas nos cantos da boca. Às vezes, a culpa a engolia, aguda, sufocante. Mas então lembrava de Gleb, suas palavras sobre arte, seus toques, e a culpa recuava diante do desejo da próxima vez. Machine começou a trazer Artem para casa com mais frequência. Antes, o amigo aparecia raramente, e nunca demonstrara grande simpatia por Nina. Agora, porém, Artem vinha 2 ou 3 vezes por semana, levando vinho barato e doces de confeitaria. Os dois ficavam horas na cozinha, falando de trabalho, de novos protocolos de tratamento, da tese de Machine. Nina entendia. Artem vinha para que Machine não ficasse sozinho com ela. Ele tinha vergonha, não de si mesmo, mas por ela. E essa delicadeza doía mais do que qualquer acusação. Uma noite voltou mais cedo que o habitual. Gleb cancelara o encontro, alegando estar ocupado. Machine ainda não chegará, mas Artem estava na cozinha. Provavelmente tinham combinado de se encontrar. Ah, és tu, disse ele, sem surpresa nem alegria no tom. Machine atrasou na clínica. Pediu que eu esperasse. Nina sentiu, serviu-se de chá e sentou-se à sua frente. Um silêncio desconfortável pairou. Como vão tuas exposições? Perguntou Artem sem olhá-la.
Mais ou menos. Ela deu de ombros. Estou trabalhando numa série nova. Machine se orgulha de ti. Mostra teus trabalhos para todo mundo. As palavras caíram como pedras em água parada. Nina sentiu um nó na garganta. Artem, não precisas. Ele levantou a mão, interrompendo-a. Não é da minha conta. Calaram-se novamente. Lá fora a noite de inverno chegava cedo. Os postes jogavam uma luz amarelada na janela. De repente, Artem falou, olhando para além dela. Sabes, sempre achei Machine um gênio. Desde a faculdade. Ele tem um jeito único de ver as doenças. Não enxerga sintomas, enxerga a pessoa inteira. Médicos assim são raros. Fez uma pausa. Mas como homem é bom demais para este mundo. Confia demais nas pessoas. Pela primeira vez naquela conversa fitou-a nos olhos. Não havia julgamento ali, apenas um cansaço infinito. Ele nunca te dirá o quanto dói agora. Mas eu vejo. Todos os dias. Antes que Nina pudesse responder, ouviu-se o barulho dos passos de Machine na entrada, e o momento de franqueza se perdeu. Até fevereiro de 2003, a vida de Nina havia se partido ao meio. De dia, o trabalho. À noite, ou o ateliê de Gleb ou a casa com Machine. Dois mundos paralelos que nunca se tocavam. No dia 15 de fevereiro, Machine defenderia sua tese de doutorado. Trabalhará nela por 3 anos, juntando dados minúcios, conduzindo pesquisas nas horas vagas. Novos protocolos para tratamento de pneumonias atípicas, um tema que parecia distante da vida real, mas que para ele, era o sentido da existência. Vais vir à defesa? Perguntou uma semana antes, sem olhá-la. Jantavam em silêncio na cozinha, separados por uma parede invisível. Claro, respondeu Nina automaticamente, mexendo o chá. No dia seguinte, Gleb ligou. Parece que minhas obras foram aceitas na Galeria de Setembro. Dia 15, encontro com a curadora. Preciso que estejas comigo. Teu olhar é importante. Nina congelou, apertando o telefone. A imagem de Machine passou diante dos olhos, o rosto cansado, a esperança contida. Mas a defesa de Machine era só uma coisa científica que ninguém leria, zombou a voz de Gleb na sua cabeça. Nina, é uma chance. Para mim, para ti, para nós. A Galeria de Setembro é um trampolim para Moscou. Ela hesitou apenas um instante. Está bem. Estarei lá. No dia da defesa, acordou cedo. Machine já saíra, deixando um bilhete sobre a mesa. Encontramo-nos na universidade às 14 horas em ponto. Beijo. Nina olhou longo tempo para aquela letra firme, confiante. Depois pegou o telefone e digitou. Desculpa, não poderei ir reunião importante com a curadora da galeria. À noite celebramos. Boa sorte. Passou o dia com Gleb. Encontraram-se com a curadora, discutiram a exposição, caminharam pela galeria imaginando como as obras ficariam dispostas. Gleb estava eufórico, encantador, falando do nosso sucesso, do nosso futuro. Nina quase esqueceu Machine, quase esqueceu que naquele exato momento, o destino dele estava sendo decidido. Voltou para casa mais cedo do que o habitual. Gleb tinha outro compromisso marcado, e após um beijo de despedida rápido e distraído, seguiu seu caminho sem convidá-la para acompanhá-lo. Nina voltou para casa sozinha, com uma sensação estranha de vazio no peito. Tirou do armário uma tela iniciada uma semana antes, uma composição abstrata em tons de vermelho e preto, inspirada nas obras recentes de Gleb. As cores não obedeciam, os traços saíam desajeitados, mas ela teimava em continuar, como se a pintura pudesse preencher o espaço que se abria dentro dela. Por volta das 10 da noite, a fechadura girou com cuidado. Machine entrou em silêncio, como se temesse perturbá-la. Nina virou-se. Seu rosto estava marcado pela exaustão, mas nos olhos brilhava algo novo, um misto de orgulho e satisfação contida. Consegui, disse ele simples. Me ofereceram a chefia do departamento. Nina levantou-se de um salto, abraçou-o com força. Sabia que você ia conseguir. Parabéns. Mas o abraço foi curto, quase mecânico. Ela se afastou logo, voltou-se para a tela, sentindo o peso do olhar dele nas costas. Não conseguiu se virar. Não agora. Machine sentou-se na poltrona, observou-a pintar por longos minutos. Depois, com voz baixa, anunciou. O Artem organizou um jantar no café. Os colegas me parabenizaram. O professor Zaisel disse que meu trabalho é um avanço na metodologia de tratamento. Queriam comemorar com todo o departamento, mas eu disse que precisava voltar para casa, para você. Nina congelou, o pincel suspenso no ar. Virou-se devagar, encontrou os olhos dele, abertos, cheios de uma dor nua e de uma compreensão que a traspassou como uma lâmina. Naquele instante entendeu, ele sabia tudo. Sempre soube. E hoje finalmente aceitou que a havia perdido. Quis dizer algo, explicar, justificar,
mas as palavras emperraram na garganta. Machine levantou-se sem pressa, foi para a cozinha. Ouviu-se o barulho da chaleira, o choque das xícaras. Sons cotidianos normais que soaram como eco de algo que se partirá para sempre entre eles, frágil e irreparável. Março chegou frio e ventoso. Gleb mergulhou de cabeça nos preparativos da exposição. Era o único assunto que importava. Um crítico da Afisha publicou um artigo chamando-o de um dos artistas mais promissores da nova geração, e ele carregava a revista no bolso, mostrando a todos com quem cruzava. Nina orgulhava-se dele, absorvia cada migalha daquele sucesso, alimentando a esperança de que um pouco daquela luz refletisse sobre ela também. Afinal, estavam tão próximos, tão entrelaçados. Ela também trabalhava em uma nova série, inspirada no estilo de Gleb, mas com seu próprio traço. Naquele dia foi até o ateliê dele sem avisar. Subiu a escada conhecida, bateu na porta azul. Esperou muito, dentro, ouvia-se vozes. Quando Gleb finalmente abriu, seu tom foi de surpresa mesclada a uma irritação mal disfarçada. Nina, não esperava você hoje. Queria mostrar uma obra nova. Ela levantou a tela embrulhada em papel craft. Acabei de manhã. Gleb relutou, mas deixou-a entrar. Na oficina, uma garota magra de cabelo curto e olhos cinza imensos, sentava-se no colchão onde, até pouco tempo atrás, Nina e Gleb haviam se amado. Aquilo doeu como um soco. Esta é Lena, disse Gleb, seco. Estudante da escola de artes. Lena, está é Nina. Minhas colega. A palavra colega ecoou como uma faca. Não amiga, não musa, não alguém importante. Apenas colega. Nina apertou a tela contra o peito, os dedos formigando. Estávamos discutindo a concepção de uma instalação para a exposição, continuou Gleb, como se nada fosse. Olhares novos, ideias frescas. Posso voltar depois? Nina tentou manter a dignidade, mas a voz tremia. Ele a observou por um longo instante, suspirou. Fica. Trouxe sua obra, não é? Mostre. Com dedos engessados, ela desdobrou a tela. Uma composição abstrata em vermelho e preto, com transições para um azul pálido nas bordas. Achava que naquela peça finalmente encontrara sua voz. Gleb examinou-a com ar de connoisseur. Lena aproximou-se, encostando o ombro no dele com uma naturalidade que doía. Não está ruim, disse Gleb, após uma pausa. Mas é muito derivativo. Vejo Kandinsky aqui, um pouco do Malevich tardio, até Rodchenko. Onde está você, Nina? As palavras a atingiram como um tapa. Ela engoliu em seco. Pensei que você fosse gostar. O olhar que ele lhe lançou foi uma mistura de pena e cansaço. Nina, conheça Lena. Minha nova musa. Nova? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por um instante, algo como constrangimento cruzou o rosto de Gleb, mas logo se transformou na máscara habitual de autoconfiança. Você entende, não é? Um artista precisa de energia nova. Você foi minha inspiração, mas agora... Abriu os braços como se pedisse desculpas pelo inevitável, e preciso seguir em frente. Nina olhou para ele, incrédula. Ontem ele falava de amor, de uma conexão única de almas em ressonância. Hoje a descartava como um brinquedo que perdeu a graça. Virou-se e saiu correndo, sem olhar para trás. As lágrimas queimavam, borrando a maquiagem, misturando-se à chuva fina que começava a cair. Andou sem rumo, as ruas escurecendo à sua volta, o mundo que construíra nos últimos meses desmoronando a cada passo. Usada, descartada, insignificante. As palavras martelavam em sua cabeça, fundindo-se ao ruído da chuva. Vagou até anoitecer, sem sentir o frio, a fadiga, nada. Até que não houve mais para onde ir, exceto para casa. Para Machine, aquele a quem traíra. Quem abriu a porta foi Artem. Ao vê-la ensopada com a máscara borrada e os olhos inchados, ele apenas assentiu, compreensivo. Entra. O Machine está no banho. Nina sentou-se na beira do sofá, sem forças para se mover. Artem colocou uma xícara de chá à sua frente, cobriu seus ombros com um cobertor e saiu, dizendo apenas: ligação amanhã. Machine saiu do banheiro e parou ao vê-la. Seu rosto passou por surpresa, preocupação, uma dor profunda. Nina levantou os olhos cheios de lágrimas. Ele me largou. Machine sentou-se ao seu lado, puxou-a para perto sem perguntar quem, sem exigir explicações. Apenas assegurou enquanto ela chorava, soluçando toda a dor, a humilhação, o desamparo. Quando as lágrimas secaram, ficou um silêncio pesado, cheio do que não foi dito. Ela tentou se aninhar contra ele, buscar conforto e perdão naquele abraço, mas havia algo entre eles, uma parede invisível, espessa. Olhou nos olhos dele e viu ali uma dor infinita e ao lado dela, o perdão. Esse perdão era insuportável, mais cruel que qualquer reprovação. Eu te amo, disse Machine baixo, olhando-a diretamente.
Como você for, mas peço só uma coisa, não minta mais para mim. Palavras simples, sem dramatismo, sem pressão, porém carregadas de uma verdade tão brutal que algo dentro de Nina se quebrou. Não o orgulho, não a vaidade, algo mais profundo. Ela assentiu, incapaz de responder. Machim levantou-se, trouxe roupas secas, ajudou-a a trocar com gestos cuidadosos, como um médico tratando de um paciente frágil. Naquela noite deitaram-se lado a lado sem se tocar. Entre eles, uma fenda, larga demais para ser transposta, profunda demais para enxergar o fundo. Mas na escuridão, uma frágil linha se estendia. Uma possibilidade. Uma chance. Nina se agarrou a ela temendo perder a última âncora em uma vida que de repente, revelara-se tão frágil, tão incerta. O toque do telefone rasgou o silêncio da madrugada. Machim acordou instantaneamente, como só os médicos sabem fazer, treinados por anos de plantões noturnos. Tateou o aparelho, tentando não perturbar Nina, que só há pouco deixará de se contorcer no sono. Atendeu com a voz clara, como se as 3 horas de sono inquieto não tivessem existido. Gromou ao telefone. A chamada tão cedo não era um bom presságio. A voz do médico plantonista tremia, carregada de uma urgência que só os casos graves conseguem transmitir. Doutor Gromou, temos uma emergência. Criança de 3 anos, suspeita de difteria. Febre acima de 40 e edema de glote progressivo. Não há mais ninguém disponível. Já estou a caminho. Machim já puxava as calças jeans, o telefone ainda preso entre o ombro e a orelha, enquanto a mente calculava os próximos passos. Preparem a soro antidiftérico e, por favor, nada de improvisações até eu chegar. Estarei aí em 20 minutos. Nina se apoiou no cotovelo, piscando sonolenta. O que aconteceu? Durma, murmurou ele, inclinando-se para beijar sua testa. Um caso suspeito de difteria. Raro hoje em dia, mas acontece. Você volta para o café da manhã? Duvido. Machim abotoava a camisa com gestos precisos, a mente já adiantada em protocolos e possíveis complicações. Se confirmar, teremos que rastrear contatos. Pode ser um surto. Ela resmungou algo enrolando-se no cobertor. Ele olhou uma última vez para seu rosto, relaxado no sono como o de uma criança, antes de fechar a porta com cuidado. A cidade pré-amanhecer recebeu-o com um vento úmido e uma chuva fina batendo no capô do velho Lada. O hospital surgiu à frente, um prédio cinza de janelas amareladas, onde a luz nunca se apagava completamente. O diagnóstico se confirmou. Sasha, 3 anos, pálido, com a garganta inchada e a placa cinzenta característica nas amígdalas, respirava com dificuldade sob a máscara de oxigênio. Sua mãe, uma mulher jovem de olhos arregalados pelo medo, apertava a mão minúscula do filho. De onde vocês são? Perguntou Machim, enquanto calçava as luvas para a coleta de material. Do bairro do Rio, respondeu ela com um misto de esperança e desespero. Lá tem muitos doentes. Falavam que era gripe, até o Sasha. Zarechny, o distrito operário na periferia, com seus prédios antigos e moradias sociais. Nos últimos 15 dias, crianças com sintomas suspeitos vinham sendo trazidas de lá. A difteria, doença quase erradicada pelas vacinas, ressurgia agora, atingindo os mais vulneráveis. Precisamos fazer um esfrego de garganta, explicou Machim, mantendo a voz calma. Não dói, só é um pouco incômodo. Você me ajuda, Sasha? Abre a boca como um jacarezinho? O menino olhava para ele com olhos febris, cheios de medo e brilho doentio. Mamãe, sua voz era rouca, quase inaudível. Estou aqui, meu sol. A mulher afagava os cabelos úmidos do filho. O doutor vai ajudar. Só abra a boquinha como ele pediu. Machim preparou, sabe. Normalmente, uma enfermeira o assistiria, mas o pessoal estava sobrecarregado com o aumento dos casos. A epidemia ganhava força, e as equipes eram insuficientes. Vamos lá. Na contagem de 3, sorriu por trás da máscara. 1, 2. No 3, o menino se contorceu, seja pelo medo, seja por um espasmo na garganta. O sábio escorregou, e Machim sentiu algo úmido respingar em seu rosto. Instintivamente inspirou, e percebeu o erro no mesmo instante. A máscara havia deslizado, deixando nariz e boca expostos. O coração pulou uma batida. Machim sabia exatamente o que aquilo significava. O pior pesadelo de qualquer infectologista. Contato direto com o patógeno. Mas não havia tempo para isso agora. A criança estava sufocando. Enfermeira. Soro antidistérico já. Gritou para o corredor, voltando-se para o menino. Segura firme, soldado. Vamos vencer isso juntos. As horas seguintes se fundiram em uma batalha incansável pela vida do pequeno paciente. Machim trabalhava com precisão cirúrgica, sem permitir que o medo pela própria saúde interferisse. Ao anoitecer, a crise passou.
A respiração do menino se tornou mais regular, a febre cedeu. A mãe adormeceu na cadeira ao lado da maca, exausta. Machin chegou em casa bem depois da meia-noite. Nina estava acordada, sentada à mesa da cozinha com um álbum de esboços, traçando linhas sem rumo com um lápis. Nos últimos dias, um frágil armistício se estabelecera entre eles. Não era intimidade, mas também não era distanciamento. Um porto seguro após a tempestade. Como está o menino? Perguntou ela, empurrando uma xícara de chá na direção dele. Vai sobreviver. Machin deixou-se cair na cadeira, esgotado. Mas em Zareshny há um surto. Amanhã terei que ir lá, checar os contatos. Ele não mencionou o incidente. Para que preocupá-la? Talvez tudo se resolvesse. Desinfetara meticulosamente nariz e boca, tomara uma dose profilática de antibiótico logo após o acidente. As chances de infecção existiam, mas não eram absolutas. 3 dias depois, Machin acordou com a sensação de areia quente na garganta. O primeiro pensamento foi traidoramente claro. Começou. Passou a língua com cuidado pelo céu da boca, sentindo as amígdalas inchadas e doloridas. Levou a mão à testa, queimava. Todos os sinais que conhecia tão bem, dos livros, dos pacientes, estavam ali. Nina ainda dormia. Ele se levantou em silêncio, dirigiu-se ao banheiro e acendeu a luz. Abriu a boca diante do espelho. Sobre as amígdalas, uma fina camada cinzenta. A marca registrada da difteria tóxica, a forma mais perigosa da doença. Permaneceu imóvel por longo tempo, apoiado nas bordas da pia. Dentro dele, uma estranha calma se espalhava, a serenidade de quem encara o inevitável. Como médico sabia o que aquele diagnóstico significava, especialmente após o contato direto e a inalação do agente. Como homem, sentia o medo se aproximando. De volta ao quarto, acordou Nina com cuidado. Nina, escute com atenção. Fui infectado por aquele menino. Difteria. Preciso me isolar. É altamente contagioso. Ela o olhou com os olhos turvos de sono. O quê? Que difteria? Você está brincando? Gostaria que fosse brincadeira. Sua voz já estava rouca. Ele tentava manter a calma, mas as palavras saíam com esforço. Preciso ficar no consultório. E por favor, não entre lá. Já liguei para Artyom. Ele vem logo. O rosto dela finalmente refletiu compreensão e medo. Mas você precisa ir para o hospital. Vamos ver. Primeiro que ele me examine. Machin juntou o necessário. Roupas, livros, o notebook. Transferiu-se para o pequeno consultório onde costumava escrever artigos. O espaço era ideal para isolamento. Porta independente e janela que podia ser aberta para a ventilação. Trancou a porta por dentro e pela primeira vez naquela manhã, permitiu-se deitar. A fraqueza vinha em ondas. Artyom chegou em meia hora preocupado, mas controlado. Comunicavam-se através da porta. Sintomas, pediu Artyom, profissional. Febre de 39. Dor de garganta. Placas nas amígdalas. Fraqueza. Quadro clássico. Machin fez uma pausa. Há 3 dias, tive contato direto com secreções infectadas durante a coleta de material. Abre. Vou examinar. Só com máscara e luvas. E mantenha Nina longe. O exame durou alguns minutos. Artyom trabalhava em silêncio com eficiência clínica. Nina permaneceu no fim do corredor, mordendo os lábios. Difteria tóxica, anunciou Artyom ao sair, fechando cuidadosamente a porta. Precisa de internação. Lá está lotado por causa da epidemia. A voz de Machin soou abafada do outro lado. Tratarei em casa. Você conhece o protocolo. Através do vidro da porta, os 2 médicos se encararam. 2 profissionais cientes da gravidade da situação. Precisa de soro, soroterapia, antibióticos, insistiu Artyom. Terei tudo isso. Machin esboçou um sorriso fraco. Você consegue organizar? Claro. Mas não conte no hospital que está doente. Não precisamos de pânico. Artyom assentiu em silêncio, mas seus olhos, mesmo atrás da máscara, revelavam a ansiedade que não conseguia esconder. Ainda naquele dia, o tratamento em casa começou. Artyom providenciou tudo. O soro, os antibióticos, os equipamentos para as infusões. Ele mesmo organizou uma escala de plantões. Os colegas de Machin, ao saberem de sua condição, ofereceram-se para ajudar. Entre eles, o jovem residente Igor, que o admirava como um mentor, e a terapeuta mais velha. Já o chamavam de o enciclopédico. Não por vaidade, mas porque tinha rara capacidade de transformar o complexo em simples. Enquanto outros docentes se perdiam em jargões, Machin explicava a imunologia como se fosse uma história. As células T eram soldados, os anticorpos, mensageiros, e o sistema complementar, uma rede de espiões. Os alunos não apenas decoravam, entendiam.
E ele nunca se recusava a repetir, mesmo quando a mesma pergunta era feita pela 10ª vez. Ele dizia que a medicina não é para quem sabe, mas para quem ensina, continuou Artyom, passando a mão pelo rosto cansado. Uma vez, depois de uma aula, um calouro tímido se aproximou e confessou que não entendia nada de bioquímica. Machin sentou com ele na escada do prédio e ficou lá até a meia-noite, desenhando esquemas no caderno do menino. No dia seguinte, o garoto voltou com um bolo caseiro que a avó havia feito. Machin comeu um pedaço e disse: "Agora você me deve uma explicação sobre glicólise." Nina ouvia, e cada palavra era como uma faca que girava lentamente dentro dela. Não era apenas a dor de descobrir tarde demais quem era o homem com quem vivia. Era a vergonha de saber que, enquanto Machin construía pontes entre pessoas e conhecimento, ela havia se trancado em seu próprio mundo, como se a arte fosse a única coisa que merecesse ser vista. Você sabe por que ele voltou para cá depois da residência? Artyom virou o rosto para ela e seus olhos, antes cheios de raiva, agora carregavam apenas uma tristeza profunda. Ele teve ofertas em Moscou, em São Petersburgo. Salários altos, laboratórios de ponta. Mas disse que aqui os pacientes precisavam mais. Que aqui um bom médico faz diferença entre a vida e a morte, não só entre um diagnóstico rápido e um lento. Nina fechou os olhos. Lembrou-se das vezes em que reclamara do apartamento pequeno, das paredes descascadas da clínica onde ele trabalhava, das noites em que chegava em casa esgotado e ela mal levantava os olhos do cavalete. Você poderia ganhar mais, dizia ela, como se dinheiro fosse a única moeda que importasse. Machin apenas sorria e respondia: já ganho o suficiente. Ele nunca te culpou e Artyom quebrou o silêncio, como se lesse seus pensamentos. Nenhuma vez. Mesmo quando você cancelava jantares porque tinha inspiração, mesmo quando esquecia dos aniversários de casamento porque estava imersa em uma exposição. Ele só aceitava. Como se você fosse uma força da natureza, algo que não se pode domar, só admirar de longe. As palavras doíam porque eram verdadeiras. Nina lembrava-se da última discussão deles, uma semana antes de ele adoecer. Ela queria viajar para uma residência artística em Florença. 3 meses, dissera, como se fosse pouco. Machin havia olhado para as contas sobre a mesa, para a lista de pacientes que dependiam dele e respondido: vá, você precisa disso. Não houve ressentimento em sua voz, apenas uma resignação quieta. E agora? Perguntou ela, e sua voz saiu tão frágil que mal se ouviu. O que eu faço agora? Artyom suspirou, apoiando a cabeça na parede. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando as olheiras fundas sob seus olhos. Agora você espera, disse ele. E reza para que o corpo dele seja tão forte quanto o espírito. A difteria já fez seu pior, mas o veneno... Ele fez uma pausa, como se as palavras custassem a sair. O veneno pode ter atingido o coração. Se tiver, não há muito que possamos fazer. Nina encostou a testa nos joelhos. Pela primeira vez, entendeu o peso daquilo que Machin carregava, não só a doença, mas a vida inteira de escolhas que o haviam levado até ali. Enquanto ela pintava quadros que ninguém comprava, ele salvava vidas que ninguém agradecia. Enquanto ela sonhava com reconhecimento, ele se contentava em ser necessário. Do outro lado da porta, Machin respirava com dificuldade, mas respirava. E pela primeira vez, Nina sentiu que também precisava aprender a respirar de novo. Não como artista, não como esposa, mas como alguém que talvez ainda pudesse merecer o perdão de um homem que a amara demais para exigir algo em troca. Diziam sobre ele: esse rapaz vai revolucionar a medicina. Machin tinha uma visão única, não enxergava sintomas ou doenças, mas o ser humano em sua totalidade. O organismo como um sistema integrado onde cada parte influenciava o todo. Ofereceram-lhe um lugar cobiçado no instituto, um espaço garantido em laboratórios de ponta, mas ele escolheu as pessoas. As pessoas de carne e osso com suas dores e esperanças. Artem calou-se, engolindo em seco. Na quietude do apartamento, só se ouviam as respirações entrecortadas e o arrulho distante dos pombos além da janela. Você não faz ideia de como ele era no primeiro plantão, continuou, a voz rouca de emoção. Como um garoto no primeiro dia de aula, juro. Os olhos brilhando, as mãos tremendo de ansiedade. Seu primeiro paciente foi um morador de rua, sujo, fedendo, com gangrena na perna. Os outros médicos torciam o nariz só de passar perto, mas Machin, Artem sacudiu a cabeça, como se ainda não acreditasse no que viu. Ele tratou aquela perna apodrecida com a mesma delicadeza com que operaria um presidente. Depois perguntei por que perder tempo com aquele caso. Ele me olhou como se eu fosse louco e disse: se não eu, então quem? Nina ouvia, contendo a respiração.
Cada palavra de Artem revelava uma Machine que ela nunca se dera ao trabalho de conhecer em 2 anos de casamento. Até os viciados em drogas ele tratava da mesma forma. Lembro de um caso, prosseguiu Artem, os olhos perdidos nas lembranças. Trouxeram um rapaz em overdose, espuma na boca, quase sem pulso. A maioria dos médicos só quer se livrar desses casos, mandar direto para a clínica de reabilitação. Mas Machine passou 3 dias sem dormir direito, catando cochilos de 2 horas na sala dos plantonistas, até salvar aquele garoto. Ele fez uma pausa, como se revivesse a cena. O rapaz voltou depois, agradecido. Disse que tinha se internado num centro de recuperação. Artem virou-se para Nina pela primeira vez desde que começaram a conversar. Seus olhos encontraram os dela, e havia neles uma mistura de dor e uma admiração resignada. Ele a amava de um jeito que me fazia ter inveja. Sempre que você entrava na sala, o rosto dele se iluminava. Mesmo depois de um plantão exaustivo, quando mal conseguia ficar de pé, bastava você aparecer e era como se ele ganhasse asas. A voz de Artem ficou mais baixa, quase um sussurro. Ele era capaz de perdoar qualquer coisa, Nina. Mas você nem sequer tentou vê-lo de verdade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Nina, silenciosas e amargas. A vergonha queimava por dentro, misturada a um terror crescente diante da própria cegueira. Quem ela havia sido? O que fizera com um homem que a amara com tamanha entrega? Artem levantou-se, olhou para a porta do quarto de Machine. Fiz tudo o que podia. Agora só resta esperar. Sua voz soava exausta, como se cada palavra custasse um esforço sobre-humano. A doutora Helena Sergeyevna deve chegar em breve para o próximo turno. Ele se dirigiu à cozinha, deixando Nina sozinha com o peso insuportável de suas novas descobertas. Sobre o marido. Sobre si mesma. As memórias a invadiam como uma maré, uma após outra, vivas e cortantes. Era como se alguém folheasse às pressas o álbum de sua vida conjugal, parando justamente nas páginas que ela havia ignorado. Uma manhã de domingo, início do outono. Ela acordara com o cheiro de café fresco. Machine estava ao lado da cama segurando uma bandeja. Café torrada com geleia, suco de laranja. O café da manhã para minha linda esposa, disse ele, sorrindo. Tinham-se passado apenas 2 horas desde que voltará do plantão noturno. Ela aceitou a bandeja como se fosse um direito, sem sequer um agradecimento. Uma noite em seu apartamento. Ela lia para ele seus versos desajeitados, tentativas ingênuas de rimar palavras. Era constrangedor até de lembrar, mas Machine ouvia com atenção genuína, os olhos brilhando, e depois disse: você tem alma de poeta, Ninoca. Você vê o mundo de um jeito que os outros não veem. O dia em que a galeria recusou suas pinturas. Ela chegará em casa destruída, as lágrimas secando no rosto. Machine simplesmente a abraçou, apertando-a contra si, e murmurou: eles ainda não estão à sua altura. É a perda deles, não sua. E então, aquele episódio das tintas. Agora ela entendia. Sua velha jaqueta de inverno, desgastada nos cotovelos com o zíper que emperrava. Compre uma nova, o inverno está chegando, dissera ela. Ainda dá tempo, responderá ele, evasivo. Uma semana depois, trouxera para ela um conjunto de tintas a óleo, caras, importadas. Onde arrumou dinheiro? Perguntara ela, surpresa. Bicos, responderá ele, seco. Só agora compreendia. Ele escolhera entre uma jaqueta quente e as cores de seus quadros. Ele me via melhor do que eu sou. A percepção a atingiu como uma lâmina. E ela nem sequer olhara para ele de verdade. Através do véu de lágrimas, viu a doutora Helena Sergeyevna sair do quarto. Não percebera quando ela chegará. A mulher disse algo em voz baixa a Artem, que voltará da cozinha. Os rostos de ambos estavam sérios, quase solenes. Nina levantou-se do chão, as pernas dormentes, mas ela não sentiu. Uma única ideia a dominava: ver Machine. Dizer-lhe, como expressar em palavras tudo o que compreenderá naquela noite. Aproximou-se da porta do quarto, pousou a mão na maçaneta. Artem apareceu ao seu lado num instante, como se pressentisse sua intenção. Não, pediu ele, a voz quase suplicante. Você não vai mudar nada. Nina olhou-o com firmeza, os olhos secos apesar das lágrimas que ainda molhavam seu rosto. Preciso dizer a ele. Preciso. Havia uma convicção em sua voz que fez Artem recuar em silêncio, cedendo passagem. O quarto a recebeu com um silêncio espesso, impregnado do cheiro ácido de medicamentos. As cortinas grossas estavam fechadas, deixando passar apenas uma faixa estreita de luz pela fresta. Machine jazia na cama, coberto até o peito por um cobertor. Seu rosto na penumbra parecia esculpido em cera cinzenta, maçãs do rosto salientes, olhos encovados, lábios arroxeados. Só a respiração pesada, ofegante, denunciava que a vida ainda teimava naquele corpo exausto.
Nina aproximou-se com cuidado, como se temesse quebrar aquele silêncio frágil. Sentou-se à beira da cama, tomou a mão dele entre as suas frias com unhas azuladas. Aquela mão que salvara tantas vidas. Aquela mão que afagava seus cabelos quando ela chorava. Machim chamou ela baixinho, sem saber se seria ouvida. Silêncio. Apenas o ruído áspero de sua respiração, entrecortada, como se cada inspiração fosse uma batalha. Machim, me perdoe, as palavras caíram no vazio, pesadas como pedras. Eu fui cega. Não vi quão extraordinário você era. Não vá, por favor. Sua voz quebrou. As lágrimas caíam sobre suas mãos entrelaçadas, mas ela não as enxugava. De repente, Machim mexeu-se. As pálpebras tremeram, ergueram-se com esforço. Seus olhos, turvos pela febre, mas ainda surpreendentemente vivos, fixaram-se nela. Não havia reprovação naquele olhar, apenas uma ternura infinita, capaz de perdoar tudo. Eu te amo. Cada palavra saiu com um esforço sobre-humano, como se ele carregasse um fardo impossível. Nina apertou sua mão, tentando transmitir-lhe sua força, seu calor. E eu amo você, disse ela pela primeira vez com uma sinceridade que nunca demonstrara antes. Sempre amei. Só não sabia quão profundamente. Os lábios de Machim esboçaram um sorriso fraco. Ele a olhava como se quisesse gravar cada traço de seu rosto, levar aquela imagem consigo. E então, algo mudou. Seu olhar, há pouco tão lúcido, perdeu o foco, dirigiu-se para além dela, como se visse através das paredes. A mão que ela segurava afrouxou-se, inerte. A respiração, antes trabalhosa, interrompeu-se num suspiro final. Machim? Nina inclinou-se, buscando em seu rosto um sinal, qualquer coisa. Mas ele já não a ouvia. Seus olhos, agora fixos no teto, tinham a imobilidade definitiva daqueles que partiram. Neles, congelado, permanecia aquele último vislumbre de paz que só chega num único momento da vida, o derradeiro. O silêncio que se seguiu foi de uma qualidade diferente. Não havia mais ruídos da rua, nem vozes dos vizinhos, nem o tic-tac de um relógio. Só um vazio abissal que tudo engolia. Nina permaneceu sentada, segurando a mão sem vida de Machim, incapaz de aceitar. Como era possível morrer aos 32 anos? Como um coração que há poucos minutos ainda batia, amava e perdoava, podia simplesmente parar? Não ouviu quando Artem entrou no quarto. Ele curvou-se sobre Machim, verificou o pulso na artéria carótida, embora o resultado já fosse óbvio. Balançou a cabeça lentamente com uma solenidade que selava tudo. Da sala chegava a voz abafada de Helena Sergeyevna. Falava ao telefone, clara e profissional, embora de vez em quando a voz falhasse numa nota aguda. Sim, Dr. Machim Danilovich Gromov, 32 anos. Forma tóxica de difteria. Sim, o laudo estará pronto. Nina ouvia aquelas palavras, o endereço, e elas lhe soavam irreais como se viessem de outro mundo. No mundo dela, Machim apenas dormia. Dormia tão profundamente, tão em silêncio. Artem tocou-lhe o ombro com delicadeza. Nina, você precisa sair. Eles vão chegar logo. Ela balançou a cabeça. Sair significava deixar Machim sozinho. Significava admitir que ele não estava mais ali. E ela não conseguia. Simplesmente não conseguia. Fico mais um pouco com ele, disse, e sua voz soava estranhamente calma, como se pertencesse a outra mulher. Artem não insistiu. Saiu em silêncio, fechando a porta com cuidado. Nina olhou para o rosto do marido. Na morte, ele ganhará uma clareza especial, como se todas as preocupações e angústias que o atormentavam em vida tivessem finalmente se dissipado. A morte alisara as rugas nos cantos dos olhos, apagara a tensão da testa. Ele parecia mais jovem, mais sereno, como alguém que enfim encontrara a resposta para a pergunta que o consumia. Lá fora, o amanhecer de março se insinuava. Algum lugar, uma buzina soava ao longe, um cão latia, a vida na cidade seguia seu curso normal. O mundo continuava a existir, como se não percebesse que havia perdido um homem bom. Nina inclinou-se e beijou a testa de Machim, ainda morna, mas já com aquele frio peculiar que chega quando a vida abandona o corpo. Com a ponta dos dedos, fechou-lhe os olhos. Só então, naquele gesto simples de despedida, a verdade a atingiu em cheio. Ele se fora para sempre. E nada poderia ser consertado, nada poderia ser recuperado. Todas as palavras que ela deveria ter dito ficariam para sempre não ditas. Todos os gestos que poderiam ter provado seu amor permaneceriam não realizados. Lá no fundo, uma esperança tola, infantil, ainda tremeluzia. E se ele abrir os olhos de repente? E se os médicos tivessem se enganado? E se Artem não tivesse percebido um pulso fraco? Mas Nina sabia, milagres não existiam. Ou, pelo menos, não para quem não os merecia. Passos ecoaram do lado de fora da porta. Chegaram os homens do necrotério.
Era hora de se despedir. Ela apertou a mão de Machim pela última vez. Adeus, sussurrou. Vou me lembrar de você para sempre. E saiu sem olhar para trás, levando no peito o peso da perda e de um amor que nunca seria suficiente. O céu de abril chorava uma chuva fina. Gotas escorriam pelos guarda-chuvas pretos dos presentes, quebravam-se na tampa do caixão, coberto de flores frescas. Nina permanecia imóvel, olhando para a frente. O casaco preto, vestido pela primeira vez, tornava seu rosto ainda mais pálido. Sem maquiagem, inchado pelas noites em claro, ela parecia outra mulher, não a artista vibrante e segura de si que fora um mês antes. A cerimônia civil acontecia no saguão do Hospital de Doenças Infecciosas. Dezenas de pessoas compareceram. Médicos de jaleco branco, enfermeiras, atendentes, pacientes que Machim um dia salvara das portas da morte. Ficavam em silêncio, de cabeças descobertas sob a chuva, e naquele mutismo havia mais respeito do que em qualquer discurso. O diretor médico, um homem alto de cabelos grises e rosto cansado, avançou, tossiu levemente e olhou para a multidão. Hoje nos despedimos de Machim, gromou sua voz, acostumada a dar ordens, soava quebrada. Ele não era apenas um médico. Era um cientista de nível mundial. Seu artigo sobre novos protocolos para o tratamento de pneumonias atípicas foi incluído no registro internacional. Seu trabalho salvou centenas de vidas. Ele fez uma pausa, como se reunindo forças. Poderia atuar em qualquer lugar, na Europa, na América, mas escolheu ficar aqui, porque acreditava que o médico é mais necessário onde o caminho é mais difícil. As palavras caíam no silêncio e se dissolviam, como gotas de chuva na terra. Nina ouvia, e cada frase sobre Machim revelava-lhe novas facetas do homem com quem viverá 2 anos e que, no fundo, nunca chegará a conhecer de verdade. Depois da cerimônia veio a cremação. Nina não se lembrava do trajeto até o cemitério, nem da própria cerimônia. Tudo se fundira em uma mancha borrada, sem forma. Ela andava, ficava de pé, respondia quando lhe dirigiam a palavra. Mas era como se tudo acontecesse com outra pessoa. A Nina real permanecerá ali, naquele quarto, segurando a mão que esfriava de Machim. Quando tudo terminou, Artem aproximou-se. Parecia envelhecido, como se tivesse perdido uma década em poucos dias. Colocou a mão no ombro dela, pesada e quente. Ele não gostaria que você se consumisse assim, disse baixinho. Ele a amava do jeito que você era. Nina levantou os olhos para ele, secos e inflamados. As lágrimas haviam secado na noite em que Machim morrera. É justamente isso que dói, murmurou. Artem assentiu, como se entendesse. O apartamento a recebeu com um silêncio oco. Nina acendeu a luz do corredor, tirou o casaco molhado e entrou na sala. Tudo ali permanecerá igual aos dias em que Machim estava vivo. E ao mesmo tempo tudo mudará de maneira imperceptível, como se a casa também soubesse que um de seus donos nunca mais voltaria. Seus pertences estavam por toda parte, testemunhas mudas de uma vida compartilhada, interrompida tão abruptamente. O jaleco branco pendurado no cabide da entrada, lavado, passado, pronto para mais um dia de trabalho. Os livros de medicina nas prateleiras, alguns com marcadores, anotações nas margens feitas com sua letra cuidadosa. O computador sobre a escrivaninha, antigo com monitor convexo, cuja tela exibia um artigo inacabado. A foto do casamento deles na geladeira, os dois rindo, tão jovens, tão felizes, sem suspeitar do que viria pela frente. Nina sentou-se devagar no sofá, aquele mesmo que Machim comprará a prestação para ela. As molas rangiam, como se suspirassem. Ela passou a mão pela estofa, sentindo um nó na garganta. Sobre a mesinha de centro, estava sua agenda de couro gasto. Machim a levava sempre consigo, anotando pensamentos, observações, ideias. Nina pegou o caderno e o abriu. As páginas estavam cheias de fórmulas, gráficos, termos médicos que ela não compreendia. Entre anotações sobre dosagens de antibióticos e tabelas comparativas de eficácia de tratamentos, apareciam lembretes cotidianos. Comprar flores para a Nina, pagar o aluguel, transferir dinheiro para a mãe. Na última página encontrou algo inesperado, um poema. Desajeitado, ingênuo, escrito com letra apressada como se roubado a si mesmo. Minha Nina, luz na janela. Quando o mundo se afoga na escuridão. Volto para casa sabendo que você está lá. E isso é felicidade. Ela ficou olhando aquelas linhas por muito tempo, incapaz de desviar os olhos. Imaginava Machim, sério, reflexivo, envergonhado de sua própria sentimentalidade, rabiscando aquelas palavras. Talvez à noite, à luz da luminária, enquanto ela dormia. Ou nos intervalos entre consultas, ao se lembrar de repente do rosto dela. E então finalmente vieram as lágrimas. Silenciosas, amargas, purificadoras.
Chorava abraçada à agenda, lamentando não só a perda, mas também sua própria cegueira, que a impedira de ver o tesouro que possuíra. Uma semana depois do funeral, chegou Vera Petrovna, mãe de Machim. Baixa, de cabelos brancos, com o mesmo olhar direto do filho. Entrou no apartamento em silêncio, hesitante, como uma estranha. Observou tudo ao redor e aproximou-se da foto de Machim na parede. Aqui ele está igualzinho à infância, disse, tocando a moldura com as pontas dos dedos. Sempre tão sério. Adorava livros desde pequeno, perguntava sem parar como o mundo funcionava. Sentaram-se na cozinha, tomando chá. Nina observava aquela mulher, tão parecida com o filho. Os mesmos olhos, a mesma dignidade tranquila. Eu não sabia que ele ajudava você com dinheiro, escapou de Nina. Vera Petrovna sorriu. Ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim, tão cuidadoso. Ano passado, quando o telhado começou a vazar, ele veio pessoalmente, ajudou a consertar e depois ainda comprou uma máquina de lavar. Eu disse, Maxinka, por quê? Eu lavei roupa à mão a vida toda. E ele, mãe, compre algo para você, descanse um pouco. Vera Petrovna fez uma pausa, olhando para o fundo da xícara. Sabe, Nina, quando pequeno, o Machim sonhava em ser cientista. Queria estudar planetas, explorar o cosmos. Mas então eu adoeci. Diabetes com complicações. Ele estava no 10º ano e decidiu. Entraria na faculdade de medicina para aprender a me tratar. Os olhos de Vera Petrovna encontraram os de Nina. Não havia reprovação neles, apenas uma tristeza quieta. Ele viveu a vida inteira pelos outros, por mim, pelos pacientes, por você. Eu esperava que, ao seu lado, ele finalmente vivesse por si mesmo. Aquelas palavras, ditas sem rancor, sem intenção de ferir, ecoaram no peito de Nina como uma faca. Não encontrou resposta. O que dizer a uma mãe que perdeu o único filho? Que ela, Nina, nem sequer havia pensado nos sonhos dele, nos desejos que ele abafou em silêncio. Ao se despedir, Vera Petrovna tirou da bolsa uma pequena caixa forrada de veludo azul. Ele pediu para entregar a você no aniversário de casamento, disse, estendendo-a. Se algo acontecer comigo, dê a ela. Nina recebeu a caixa com mãos trêmulas. O abraço de despedida foi apertado, materno, deixando no ar um rastro de sabão caseiro e absinto. Dentro da caixa, um anel de ouro com um pequeno safira. Na parte interna, a inscrição, a minha estrela. Nina colocou-o no dedo, girando-o para a luz. A pedra brilhou com um fogo azul, como os olhos de Machim quando a olhavam com amor. A primavera avançava, mas Nina não percebia. Os dias se fundiam em uma massa cinzenta e monótona. Quase não saía de casa, ignorava as ligações dos amigos, não tocava nas telas nem nas tintas. Até que, ao organizar os papéis de Machim, encontrou um envelope com selos estrangeiros. Uma carta do Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo, datada do outono de 2002. Temos a honra de convidá-lo, Dr. Gromov, para um estágio de 1 ano. Suas pesquisas sobre infecções atípicas são de interesse excepcional. Salário: 3.000 euros mensais com perspectiva de cargo sênior. No verso, um rascunho da resposta, escrito à mão por Machim. Agradeço pela oferta, mas não posso aceitá-la por motivos familiares. Meu trabalho é necessário aqui. Nina afundou na cadeira, apertando o papel entre os dedos. As lembranças a atingiram como uma onda. A conversa na cama, quando Machim mencionou de passagem a possibilidade de trabalhar no exterior. Você está considerando isso seriamente? Ela perguntara, apoiando-se no cotovelo. Se você quiser, ele responderá, acariciando seus cabelos. Seria uma boa oportunidade, mas o que eu faria na Alemanha? Sua voz soara caprichosa, insatisfeita. Aqui tenho contatos nas galerias, meu círculo artístico. Lá seria ninguém, uma imigrante sem nome, sem idioma. Ele não insistira. Não tentará convencê-la. Simplesmente aceitou sua recusa e abdicou de uma chance que poderia ter mudado toda a sua carreira. Por ela. Por seu egoísmo. Nina largou a carta e cobriu o rosto com as mãos. Quantos outros momentos como aquele existiram, dos quais ela nem desconfiava? Quantos sacrifícios ele fizera em silêncio, tão naturalmente que ela nem os notara? A vida que conhecera até então parecia desmoronar-se como um castelo de cartas. A arte, a qual dedicara anos de devoção, perdeu subitamente o sentido. Telas, pincéis, esboços, tudo lhe soava agora como uma fachada vazia, um teatro de sombras sem substância. Em junho, vendeu quase todas as suas obras, muitas por preços irrisórios, como se precisasse se livrar não apenas dos quadros, mas da pessoa que os pintara. Cada transação era um adeus silencioso a Nina de antes, a mulher que acreditara que a beleza poderia ser capturada em traços e cores. As coisas de Máximo, porém, foram guardadas com um cuidado quase ritualístico. Cada objeto,
Os livros com anotações nas margens, os discos de música clássica que ele ouvia enquanto lia relatórios, o ralo hálito de café no tecido do seu hálito branco, o estetoscópio ainda quente do último uso, era tocado como se carregasse não apenas memórias, mas pedaços dele mesmo. Empacotou tudo em caixas de papelão, como se aquelas paredes de cartão pudessem proteger o que restava de sua presença. A casa, por sua vez, não poderia ficar. Alugá-la foi uma decisão pragmática, mas também um ato de autopreservação. Voltar àqueles cômodos vazios, onde cada canto sussurrava seu nome, seria como reabrir uma ferida já cicatrizada à força. No início de julho, preencheu os documentos para o curso de enfermagem. Não serei médica como ele, explicou Artyom quando o amigo, preocupado, questionou se não estava tomando uma decisão precipitada. Isso exigiria anos que não tenho. Mas posso estar ao lado de quem sofre. Posso enxergar neles mais do que um diagnóstico, como ele fazia. Artyom a observou por longo tempo, como se buscasse nas feições dela algum vestígio da Nina de outrora. Então assentiu. Ele se orgulharia de você, disse simplesmente. Disso eu não tenho dúvida. A primavera de 2004 chegou mais cedo aquele ano, trazendo um calor generoso que parecia querer compensar o inverno rigoroso. As árvores no pátio do hospital exibiam folhas novas, verdes e frágeis, como promessas ainda não cumpridas. Nina caminhava pela calçada conhecida, apertando contra o peito uma pasta com seus documentos. O tecido áspero do jaleco branco, agora seu, farfalhava a cada passo um som estranho, como se vestisse não apenas uma nova profissão, mas uma nova pele. Um ano havia passado em um borrão de aulas, plantões exaustivos e noites de estudo, como se o tempo tivesse se comprimido para caber dentro daquela urgência de reinventar-se. Enfermeira Nina Leonova, formanda dos cursos acelerados, lia a placa em seu crachá. A partir daquele dia começaria a trabalhar no setor de doenças infecciosas, o mesmo onde Máximo passará tantos anos. Ao entrar no saguão, parou como sempre, diante do memorial que homenageava os médicos falecidos. Seus dedos tremeram levemente ao tocar o vidro que protegia a foto dele, um homem jovem, de olhar sereno e um sorriso que ainda conseguia aquecer o ar ao redor. Perdoe-me, sussurrou, sem se importar com quem pudesse ouvir. Não posso devolver o tempo perdido, mas posso viver o que resta de modo que você se orgulhasse. Passou a mão sobre a superfície fria, como se acalentasse seu rosto pela última vez e seguiu em frente. Bateu à porta da primeira enfermaria e entrou. Uma mulher jovem, pálida, abraçava um menino de uns 5 anos, ambos com os traços marcados pela doença. Bom dia, cumprimentou Nina, ajustando o travesseiro do garoto com um gesto que já era instintivo. Sou a enfermeira Nina Leonova. Como estão se sentindo hoje? A mãe hesitou, entre o cansaço e um fio de esperança. A febre baixou, mas ele ainda está fraco. O médico disse que é pneumonia. Nina sentou-se na beirada da cama e tomou a mãozinha pequena entre as suas. Vamos cuidar dele. Ele vai melhorar. As palavras saíram com uma convicção que não era sua, era dele, de Máximo. E pela primeira vez em meses sentiu que pisava em terreno firme. Do lado de fora, as folhas novas dançavam com a brisa, os pássaros teciam suas canções e as pessoas passavam apressadas, cada uma mergulhada em suas próprias histórias. A vida seguia teimosa apesar de tudo. E havia uma sabedoria nisso, um consolo áspero. O mundo não parava para lamentar, mas também não esquecia de florescer. Nina Leonova, que um dia sonhara com galerias e aplausos, agora compreendia onde residia a verdadeira grandeza. Não estava nos holofotes, nem nos elogios, nem nos quadros assinados. Estava na capacidade de doar-se sem esperar retribuição, em reconhecer a humanidade por trás da dor, em estar presente quando outros recuavam. Estava em dizer, com ações mais do que com palavras, se não eu, então quem? Foi Máximo quem lhe ensinou isso. E por essa última lição, a mais difícil, a mais necessária, ela lhe seria grata até o último suspiro.